Muito bom dia a todos. Parece que o pessoal ficou um pouco de ressaca de ontem, né? Alguns ficaram muito de ressaca, né? Mas foi uma festa muito linda, né? Muito prazeroso, né? Muito bom estar aqui e participar de tudo que o Senhor preparou para nós ontem, né? Foi um momento muito especial. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 7. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Nós estamos encerrando mais um ano de atividades, né? Estamos aí às vésperas do final deste ano, início de 2010. Muitos já estão e outros nos próximos dias entrarão de férias, né? Já falamos aqui, o pessoal do louvor mesmo já está de férias e muitos entrarão de férias ainda esta semana ou nos próximos dias. E eu não sei quantos têm conseguido, neste final de ano, parar para fazer uma reflexão sobre como foi o ano de 2009. Avaliar os pontos a serem melhorados, os pontos positivos, aquilo que foi bom durante este ano. E nessa avaliação projetar alguma coisa para 2010. É comum alguns fazerem isso, e é comum também, olhando para o ano de 2009 e vendo algumas coisas que não supriram ou não chegaram à expectativa que tínhamos lançado, é muito comum alguns fazermos alguns planos para 2010, né? Especialmente levando em conta aquilo que não conseguimos neste ano. Então, provavelmente alguns estão dizendo assim, nesse ano, 2010, eu vou orar mais, eu vou gastar mais tempo em oração. Outros vão dizer, eu vou ler mais a Bíblia, quero estar aqui o final do ano que vem, recebendo o diploma, né, de leitura da Bíblia feita durante o ano. Outros podem estar dizendo, esse ano, 2010, eu quero evangelizar mais, quero falar de Jesus para outras pessoas. Outros estão dizendo, eu quero me envolver mais com a igreja, eu quero participar de outras atividades, me envolver em ministérios, enfim. E eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, ele pode nos ajudar a pensar sobre 2010. E na perspectiva de ter uma vida cristã mais eficaz. Como ter uma vida cristã mais eficaz? Como melhorar aquilo que não foi tão bom em 2009, no ano de 2010? Então, eu creio que o texto pode nos ajudar. O Paulo está falando aqui para um de seus discípulos. Nós conhecemos a história, sabemos que Timóteo era um dos discípulos de Paulo. E ele está falando para Timóteo sobre como ele deveria dar continuidade ao processo de discipulado. Esse discipulado em que a pessoa se torna eternamente dependente do discipulador não é um bom discipulado, logicamente, né?
O verdadeiro discipulado, o discipulado eficaz, é aquele que dá ao discípulo a condição de voar, né? Alçar voo e ter a sua própria vida de discípulo e fazendo outros discípulos também. Então é este o momento aqui entre Paulo e Timóteo. Nós lemos aqui, conhecemos um pouco da história e sabemos que Paulo está escrevendo um dos seus últimos escritos, né? Depois disso ele foi martirizado. Então ele já está antevendo aí o seu momento de passar para a eternidade e está preparando Timóteo para este momento. Então ele está ajudando Timóteo a dar continuidade àquilo que ele iniciou. Paulo então dá a Timóteo recomendações quanto a como desempenhar uma vida cristã eficaz. E ele usa 3 metáforas para ilustrar a atitude que o discípulo deve ter na jornada. Que atitudes ele deve ter para ter uma vida cristã eficaz. E eu gostaria de compartilhar então com os irmãos essas 3 metáforas, procurando aplicação para a nossa vida. A primeira metáfora que ele usa é a de um soldado. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. 2 coisas que ele fala aqui, né? Soldado e sofrimento. Parece que as 2 coisas estão muito próximas, né? Paulo fala do soldado como aquele que suporta sofrimentos, aquele que aprende, que é treinado, capacitado para suportar sofrimentos. E acho que todos nós sabemos um pouco como é que é isso, né? Como é que um soldado é treinado para enfrentar o campo de batalha, para enfrentar o sofrimento. Eu não tive a oportunidade de servir, né, fazer o serviço militar, mas ouvi de muitos colegas meus, da idade, né, que fizeram o serviço militar. E se você não ouviu de alguém, de um amigo, de um parente, acho que você já assistiu algum filme onde a gente presencia, né, e conhece um pouco o que é esse treinamento, esse chamado ralo, né? O pessoal chama na gíria de ralo. A pessoa passa pelo ralo para aprender sobre o que é o serviço militar. Então, a gente ouve muitas histórias, sabe que o pessoal passa por situações muito difíceis, passam muitos dias até sem comer, sem beber, tem que buscar sua própria alimentação no meio do mato, enfim. Tem lá um treinamento todo específico, né, para aprender sobrevivência, inclusive em situações difíceis. Então, Paulo está dizendo, suporta o sofrimento como um bom soldado, soldado de Cristo. O que Deus está a nos dizer é que, através de Paulo, é que como soldados devemos enfrentar o sofrimento. Que o Evangelho, que a vida cristã nos traz. E não fugir dele. Paulo diz que o soldado não perde tempo com os negócios da vida civil, não se envolve com os negócios da vida civil, mas procura agradar aquele que o alistou. Em minha opinião, Paulo está mostrando como que a vida de um bom soldado é. Fugir ou se envolver com os negócios da vida civil tem a ver com fugir do sofrimento. A vida do militar é uma vida de disciplina, é uma vida de sofrimento. Fugir, ou se envolver com os negócios civis seria fugir daquilo que é próprio da vida militar. Então, o que Deus está nos dizendo? Que nós não devemos fugir do sofrimento que nós vamos enfrentar na vida cristã, nosso campo de batalha, podemos dizer assim. Hoje muita gente ora a Deus pedindo para livrar do sofrimento. E eu me incluo nesse muita gente. Eu não sou exceção não. Quando vem sofrimento eu vou logo pedindo para Deus. Senhor, dá para tirar dessa? Dá para aliviar? Mas às vezes eu vejo Deus agindo no meio do sofrimento. Muitas vezes Deus age no meio do sofrimento. Alguém já disse que as melhores espadas são forjadas no meio do fogo e com muita martelada. Traduzindo aqui, né, os bons soldados são forjados no meio do sofrimento.
Então, estejamos atentos para o fato de que o sofrimento faz parte da vida cristã. Por exemplo, ser ridicularizado, desprezado, rejeitado, ignorado, e dependendo do lugar onde estiver, sofrer agressão física e até morrer. Esse tipo de sofrimento. Onde muitas vezes vamos ter que enfrentar situações parecidas com essas. Eu acho muito interessante a passagem de Atos 21, de 10 a 14, quando Paulo recebe uma profecia, dizendo que se ele fosse para Jerusalém, ele sofreria, estaria amarrado, seria açoitado e sofreria muito. Mas no capítulo 20 de Atos, dos versículos 22 a 24, Paulo, antes de ouvir sobre essa profecia, já falava disso. Eu vou para Jerusalém, eu não sei o que me espera lá. Pode ser que eu vá apanhar muito lá, pode ser que eu vá sofrer um bocado lá, mas eu sei que eu tenho que ir para lá. E quando ele recebe a profecia, ele não se espanta, não se admira e não recua. Ou seja, não é porque vou sofrer ou porque tenho uma perspectiva de sofrimento que eu vou dar meia volta. Deus me mandou ir para Jerusalém e eu vou para Jerusalém, mesmo que eu sofra. E ele vai para Jerusalém e sofre mesmo, a profecia se cumpre de verdade. Ele não fugiu, ele não se envolveu com os negócios da vida civil. Ele continuou lutando como um bom soldado. Ele enfrentou o sofrimento. Muitas situações poderão ser apresentadas diante de nós que implicarão em sofrimento. Obrigado. E o que é que temos que fazer? Sofrer ou lutar como um bom soldado e não fugir do sofrimento. Enfrentar o sofrimento, lidar com ele, enfrentá-lo de cara, de frente e não fugir dele. A orientação de Deus, então, haja como um bom soldado de Cristo. Eu não estou dizendo que a gente tem que procurar sofrimento, mas que a gente tem que enfrentar quando ele surgir e não fugir dele. E não ficar se vitimizando, né? Tadinho de mim, pobrezinho de mim. Senhor. Não, eu tenho que enfrentar. Senhor, me dá graça. Versículo 1. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça. E enfrentar o sofrimento. E é claro que a primeira reação é pedir, né, para Deus, para a gente sair fora. Mas quando Deus não tira a gente fora, então enfrentá-lo e aprender as lições que certamente serão importantes para a nossa vida. Então uma das metáforas é essa, um bom soldado que enfrenta o sofrimento, que aprende com o sofrimento e que se torna melhor através do sofrimento, que tem o caráter, né, forjado através do sofrimento. Segunda metáfora que Paulo usa é a do atleta, versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Lutar, correr, competir. A segunda metáfora usada por Paulo é de um atleta. E a ideia é de alguém que está participando de jogos. E ele diz que o atleta só é considerado vencedor se competir respeitando as regras do jogo. Para mim, o que Paulo está dizendo é que temos que viver o cristianismo e fazer o que ele nos mandou, mas não a qualquer preço. Ou seja, não podemos negociar. Temos que competir ou viver o cristianismo segundo as regras que ele estabeleceu. Não podemos nos esquecer que existem regras e elas são claras. Lógico que nos compete conhecê-las, né? Todo atleta, quando se envolve em alguma atividade, precisa conhecer as regras daquele jogo, daquela modalidade. Ele precisa saber se ele vai correr, como correr, o que é que tem que fazer, qual é o perfil, enfim, ele precisa conhecer as regras. E a regra áurea para todo cristão, a regra áurea para a vida cristã, para o atleta cristão, é o relacionamento íntimo com Deus e com o próximo. Essas são as regras claras para nós.
A nossa competição, a nossa vida cristã depende disso. Relacionamento íntimo com Deus e relacionamento com os nossos irmãos. No capítulo 4 da mesma carta, no versículo 7, Paulo diz que ele diz assim: eu estou pronto para receber a coroa porque eu já combati o bom combate. E ele diz isso não apenas porque desenvolveu um bom ministério, mas principalmente porque foi um bom ministro. Tem muita gente que faz uma boa carreira, mas nem sempre é uma boa pessoa. E o que ele está dizendo aqui, eu posso receber a coroa porque eu fui um bom ministro, um bom atleta. Paulo correu a corrida dentro dos padrões e agora está pronto para receber a recompensa. Paulo é um vencedor, não porque chegou em primeiro lugar, mas porque chegou sem quebrar as regras. Na vida cristã não importa chegar em primeiro lugar, o que importa é chegar e sem quebrar as regras. Correndo de acordo com as regras, eliminamos o risco de naquele dia ouvir de Jesus palavras duras que estão registradas no Evangelho, onde ele diz: nunca os conheci, afastem-se de mim. Mesmo depois de argumentarmos com ele, dizendo: mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas ele vai dizer: não os conheci, você não competiu segundo as regras, você não vai ser coroado. Correr como um atleta significa ser coroado por ter corrido a corrida, mantendo um caráter íntegro. Conhecer a regra e praticar a regra. Eu acho que não é novidade para ninguém, acho que todos nós que lemos, que estamos atualizados, algum tempo atrás, não sei quantos anos, aconteceu um fato interessante no mundo esportivo. Um dos atletas que foi considerado o homem mais rápido do mundo na época, o canadense chamado Ben Johnson, foi desclassificado e perdeu a medalha de ouro, que já tinha conquistado, já tinha subido ao pódio, já tinha recebido a medalha, mas ele foi desclassificado e perdeu, porque ele não competiu segundo as regras. Ele fez uso de anabolizantes e foi desclassificado e banido do esporte. Nunca mais se ouviu falar, pelo menos não se ouviu falar dele competindo, o Ben Johnson. E não sendo absolutamente nenhuma sombra para comparação, mas eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade e competia numa prova de natação pelo Clube de Regatas Tietê, nos 100 metros nado de peito, e eu cheguei em primeiro lugar, mas fui desclassificado, não porque eu usei anabolizante, nem sabia o que era isso, mas porque na regra dizia que eu devia bater com as duas mãos na borda. E meu estilo natural era o crawl, o estilo natural. E eu fui nadar o estilo peito, e cheguei com uma mão só. E tinha que bater as duas. E eu fui desclassificado mesmo tendo chegado em primeiro lugar. Não ganhei a medalha, ainda que tivesse chegado em primeiro lugar. Por quê? Porque estava na regra. E o observador, o supervisor ali de borda, ele me viu e viu que eu não bati com as duas mãos. Ainda não tinha esse negócio eletrônico, que hoje é tudo muito... Era uma observação não manual, visual. E ele percebeu que eu não bati as duas mãos e fui desclassificado. Competir segundo regras. Não adianta chegar se não chegar de acordo com as regras. O mais importante não é a classificação, mas é o não ser desclassificado. Como um bom atleta, devemos viver a vida cristã segundo as regras, segundo o que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Chegar é o mais importante. Chegar conhecendo e vivendo segundo as regras. Terceira e última metáfora que Paulo usa é a de um lavrador. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Além de ser um soldado que enfrenta o sofrimento, além de correr como um atleta
Para uma vida cristã eficaz, nós precisamos também olhar e aprender sobre a fé de um lavrador. A fé natural de um lavrador. Eu conheço muito pouco sobre lavoura. Talvez aqui alguns de vocês possam até me ensinar a respeito. Mas uma noção, acho que todos nós temos, né? De como é o trabalho numa lavoura. Eu sei que primeiro precisa haver o preparo da terra. Primeiro tem que arar, primeiro tem que trabalhar, lidar com a terra. Depois planta-se a semente. E depois espera-se que venham as chuvas. E por último, então, depois que você arou, jogou a semente, espera que a planta nasça e colhe os frutos. A vida cristã é parecida com o trabalho de um lavrador em vários aspectos. Dá para tirar muitas lições olhando para a vida da lavoura ou de um lavrador. Mas eu quero destacar o seguinte, que quando o lavrador planta a semente, quando ele vai lá e prepara a terra, passa, eu não sei quanto tempo preparando a terra, depende logicamente muito do tamanho do terreno, né? Mas ele passa algum tempo, ele gasta muito tempo e trabalho preparando a terra. Depois ele planta a semente, mas ele acredita que virão as chuvas. Ele não tem nenhuma certeza, ele não tem nenhuma bola de cristal, né? Para saber se elas virão. E quem conhece sabe que não é qualquer chuva, porque se vem uma chuva muito forte, ela vai desenterrar a semente e vai perder todo o trabalho. E vai prejudicar inclusive o preparo da terra. Aí tem que começar tudo de novo. Então, ele crê, porque ele planta numa determinada época do ano, ele crê que virão as chuvas de uma determinada forma que será capaz de ajudar para que aquela semente de fato vire uma planta. Então, ele acredita na vinda das chuvas. E depois de lançar a semente e a chuva cair, o lavrador não pode fazer mais nada além de crer e esperar. O que mais ele vai fazer? Ele não pode produzir chuva. Ele não pode produzir sol. Ele não pode fazer nada. Ele não pode produzir a capacidade da terra em gerar a planta. Ele só planta e espera. Depois que a semente foi lançada, a chuva caiu e a planta nasceu, aí sim o lavrador precisa cuidar da planta para que ela não seja atacada pelas pragas. Depois de lançar a semente, a chuva ter caído, a planta ter nascido, o lavrador cuidar da planta para que não seja contaminada pelas pragas, então aí ele pode e deve, colher os frutos. Aliás, isso também é uma outra ação importante, colher o fruto no momento certo, não pode ser antes e nem depois, tem que ser no momento certo. Cuidar dos frutos e desfrutar deles. A aplicação. Primeiro, fazer o que Deus nos mandou fazer. O que é que Deus te mandou fazer? O que é que Deus tem te colocado no coração com relação a 2010, por exemplo? O que é que Deus tem falado com você? Então, fazer o que Deus está falando com você. Em segundo lugar, crer que Ele fará as coisas acontecerem. Depende dEle. Não de você, não de mim, não de nós, depende dele. Quem é que faz as coisas acontecerem? Deus. Às vezes nós somos muito levados pelo pecado original, Qual o pecado original? Qual foi a tentação da Eva? Ser como Deus. E nós somos levados, porque isso é muito forte em nós, seres humanos, E a gente é levado, e a gente quer fazer aquilo que Deus faz, quer ter o controle das coisas, mas não temos, nós não podemos produzir, nós não podemos fazer a coisa acontecer. O que é que nos cabe? Esperar com paciência e confiança, que Deus dará os resultados. A nós compete fazer.
Por exemplo, a nós compete orar para que uma pessoa seja curada de uma enfermidade. Mas nós não podemos curar. Não é porque você ora de pé, ajoelhado, com voz alta, com voz baixa, gritando, não é isso. A nós compete orar, só. E confiar que Deus dá o resultado. Quando você fala para alguém a respeito de Jesus, você fala. E pronto. E o resto é com Deus, não é com você. Deus dá o resultado. Quando você ensina alguém numa classe, você faz a sua parte. O resto é com Deus. Ele age, Ele dá os frutos, Ele faz a coisa acontecer. As coisas acontecendo, aí a responsabilidade é cuidar, para que esses resultados não se percam. Na medida em que a planta vai crescendo, então precisa cuidar dela. Não pode simplesmente abandonar. Bom, Deus fez acontecer, então agora Deus cuida. Não! Deus deu para nós a responsabilidade de cuidar. Então, se você está evangelizando alguém e essa pessoa está demonstrando interesse, é sua responsabilidade cuidar dessa pessoa. E assim por diante. E no final, colher os frutos, né? Ser grato, ser feliz, como diz o texto, né? Voltar contente, satisfeito, cantando com os feixes, né? Dos frutos que foram colhidos. Concluindo, eu e você, Deus tem dado para nós, para mim e para você, algo para fazermos, para vivermos no ano de 2010. Tem aventuras que Deus tem preparado para nós. Tem coisas muito especiais da parte dele para nós. Faça o que Deus colocou no seu coração fazer. Viva o que Deus colocou no seu coração viver. Lutando como um bom soldado que enfrenta os momentos de sofrimento. Como disse Paulo, né? Eu tenho que ir para Jerusalém. O que vai acontecer lá eu não sei. Mas eu vou para Jerusalém. Então, o que vai acontecer em 2010? Eu não sei. Mas vamos viver esse 2010 intensamente para Jesus. E se tiver sofrimento no meio desse caminho, vamos lutar. Vamos fugir do sofrimento, não. Vamos enfrentá-lo como um bom soldado. Vamos conhecer melhor essas regras e vamos correr e vamos jogar segundo as regras, como um bom atleta. E trabalhar como um lavrador, com essa confiança, com essa paciência de que Deus nos dá o resultado. E como Paulo, eu termino minha palavra com o versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então a minha palavra é para você, reflete sobre isso, avalia isso, pensa a respeito, pondera sobre isso. E o Senhor vai dar a você o esclarecimento que você precisa para que essa palavra então produza os frutos que Ele quer produzir na sua vida, como tem produzido na minha. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais uma vez nos abençoar com a reflexão na Tua palavra. Obrigado por inspirar Paulo para escrever esse texto. E obrigado porque o Teu Espírito que inspirou Paulo e preservou este escrito e inspirou outras pessoas na tradução, está aqui entre nós, está em nós e nos ajuda também a entender quais os teus propósitos para a nossa vida. Então ajuda a mim e os meus irmãos a aprendermos as lições que estão contidas aqui, para vivermos esse próximo ano de maneira que o teu nome seja glorificado, que nossa vida seja usada pelo Senhor para alcançar quem o Senhor quiser alcançar, para realizar o que o Senhor quiser realizar, mas que acima de qualquer coisa, nossa vida seja motivo de honra e de glória para o teu nome. Peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém.